Obrigado. Bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite formulado pelo IAB, na pessoa da professora Rita, que não se encontra hoje, mas que a gente pode gravar um vídeo para enviar os parabéns, o obrigado. Em segundo lugar, agradecer ao professor Adilson Pires pelo convite, que muito me honra de estar aqui falando. O professor Adilson Pires talvez seja a maior referência do direito tributário brasileiro, mas se mostrou, a partir desse convite, uma pessoa sem nenhum pingo de juízo. Eu me colocar para falar aqui na frente de todos vocês, uma vez tão qualificado. Agradecer também ao professor Rafael Baixa, grande amigo, meu professor também de pós-graduação, que me trouxe muitos ensinamentos durante aquele período. Agradecer, por fim, especialmente, ao professor Casalto Nabás, que muito nos honra estar aqui no Brasil, não só aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros, mas também na nossa querida Universidade de São Paulo, onde proferiu uma palestra brilhante, junto com o professor Luiz Eduardo Chueri, professor Fernando Scaff, na última terça-feira. Então, muito obrigado, professor José Cavallo Nabás, pela presença. Agradeço, por fim, ao Renault Advogados, na pessoa Levantar um pouquinho, não? Por fim, ao Renault Advogados, na pessoa do professor Gustavo da Gama, que também é nosso sócio, aqui que promoveu, junto com o IAB, esse encontro, que me parece ser muito relevante. Bom, para tratar desse tema, que é o tema das finanças públicas e tributação, eu pretendo fazer uma divisão em duas diferentes partes. A primeira parte, eu pretendo fazer breves comentários sobre a obra do professor Carlos Nabás, especificamente no que se refere ao livro Sustentabilidade Fiscal em Tempos de Crise, escrito em 2011. Em segundo lugar, fazendo uma comparação, cotejo com o direito brasileiro e analisando dois pontos diferentes que me parecem muito importantes e muito relevantes. O primeiro ponto, a flexibilização de princípios estruturantes no direito brasileiro, que vem me trazendo uma preocupação muito grande. Em segundo lugar, o uso de consequencialismo como fundamento para decisões em matéria tributária, que também me parece muito relevante. Ao final, farei breves conclusões com o intuito de que possamos criar algum tipo de debate aqui com o professor Casalto. Bom, o texto do professor Casalto Nabás, escrito em 2011, foi escolhido por mim, e eu sei que esse não é o texto mais famoso do professor Casalto, na medida em que a obra mais famosa seria aquela Dever Fundamental de Pagar Impostos, obra muito relevante, mas que no Brasil às vezes é muito mal interpretada por pessoas que não leram o que o professor Casalto escreveu, mas tão somente o título, e utilizam o título para fundamentar decisões que me parecem equivocadas. E não foram as ideias que o professor Casalto trouxe, de fato, no livro, que são muito diferentes daquilo que vem sendo colocado no direito brasileiro. Esse texto me chamou a atenção, esse Sustentabilidade Fiscal em Tempos de Crise, porque me parece que aquilo que foi escrito em 2011 pelo professor em relação à crise portuguesa, muito se aplica no direito atual brasileiro. Muito se aplica no direito tributário atual brasileiro. Naquele texto, o professor Casalto, ele menciona que a Constituição pós-guerra, na reconstrução da Europa pós-Segunda Guerra, inseriu diversos direitos sociais naquele ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico de todo o continente, trazendo direitos sociais, portanto, como garantias nas constituições federais. Nesse contexto, o professor Casalto começa a trazer algumas questões relacionadas à crise fiscal, ou seja, a crise decorrente da concorrência fiscal entre estados na Europa, que fez com que, a partir da globalização, se tivesse uma falta, uma ausência de recursos, a insuficiência, portanto, das receitas fiscais que decorreram dessa concorrência global e dessa globalização europeia. Muito bem. O que me chamou a atenção, especialmente no texto do professor Casalto, foi que ele menciona que em Portugal, naquela época, duas foram as medidas tomadas para que tivéssemos mais recursos, tivesse Portugal mais recursos. A primeira delas, a criação de taxas inconstitucionais, taxas que não estavam de acordo com o ordenamento jurídico tributário, e, por outro lado, a criação de contribuições também no mesmo sentido. Bom, quando eu li isso, eu pensei que, bom, essa história eu já vi, essa história eu vi aqui também no Brasil.
o professor Casalto diz que a partir da criação dessas taxas e dessas contribuições há uma asfixia do contribuinte que fica, obviamente, com suas possibilidades limitadas, econômicas limitadas, diante desse cenário. Bom, a partir da análise desse texto, eu percebi, obviamente, que muito faz sentido analisar esse tema por conta da realidade brasileira. Eu resolvi fazer um paralelo com o Brasil e fazer as críticas que eu acabei de mencionar, né? A primeira delas seria a seguinte, o primeiro paralelo seria o seguinte: aqui no Brasil nós também tivemos, no momento de crise, criação de diversas taxas inconstitucionais, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu posso citar duas apenas para ilustrar a minha exposição. A primeira dela, taxa única de serviços tributários, criados pela Lei 7176 de 2015, e a segunda, taxa de fiscalização sobre a extração de petróleo e gás, também de 2015. Ou seja, quando o Estado percebe que está sem recursos, cria taxas independente de estarem de acordo ou não com os institutos, com as balizas do direito tributário, que devem, portanto, pautar a tributação no Brasil. Essa questão das contribuições e das taxas que asfixiam o contribuinte me trouxeram uma segunda ideia de paralelo no Brasil em relação à impossibilidade de se asfixiar o contribuinte a partir da atividade econômica. E por quê? Na minha concepção, isso, claro que é uma opinião, vocês podem divergir, concordar ou não concordar, mas o artigo 170 da nossa Constituição, que trata da ordem econômica, eu vou me permitir para ler aqui alguns detalhes sobre esse dispositivo, diz o seguinte, que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, dois pontos centrais, valorização do trabalho e livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna. O que eu posso extrair desse dispositivo constitucional? Não pode o Estado tributante, o Estado interventor, de forma alguma, atrapalhar, impossibilitar, inviabilizar a atividade econômica. É ao contrário. O Estado deve promover e incentivar sob pena de inconstitucionalidade, sob pena de estar contrário à atividade econômica prevista no artigo, a ordem econômica prevista no artigo 170 da Constituição. Nesse sentido, as contribuições citadas pelo professor Casal também foram objeto de utilização no Brasil durante muitos anos. A propósito, nesse contexto, a União Federal criou contribuições justamente com o objetivo de passar por alguns obstáculos constitucionais com o intuito de arrecadar um valor maior de recursos para seus cofres públicos. Que tipo de planejamento foi feito por parte da União? As contribuições, diferentes dos impostos, elas não se submetem ao sistema de repartição de receitas tributárias. Elas não se submetem ao sistema de repartição de receitas, de modo que toda a arrecadação, a integralidade da arrecadação tributária a partir de contribuições da União fica integralmente nos seus cofres e não são divididas com estados e municípios. A partir dessas ideias, o que eu pretendo fazer aqui é verificar se está se violando algum princípio constitucional e, a partir da verificação dessa inconstitucionalidade, apontar as soluções possíveis que teremos nesse contexto. Então, ao que me parece, a partir da criação de contribuições sociais que fazem esse tipo de planejamento tributário, está se violando o Pacto Federativo. Mas existe algum problema em relação à violação do Pacto Federativo? Esse é um ponto que eu pretendo abordar, não só com o exemplo trazido pelo professor Casalto. Eu estou usando esse exemplo da contribuição, então somente para homenagear o texto do professor Casalto, escrito em 2011. Mas existem exemplos super atuais, muito recentes, em relação a isso, eu vou mencionar cada um deles. A partir dessa ideia, eu entro no meu primeiro ponto de debate, que seria a violação e flexibilização de princípios. Para falar de princípios, todavia, eu preciso explicar uma diferença clara que existe entre as regras e os princípios. Ainda que ambos sejam normas de direito, normas princípio e normas regra, a diferença entre os princípios e as regras que os princípios consiste em que os princípios prestigiam valores.
princípios prestigiam valores ou apontam para fins sem, no entanto, demonstrar como aqueles fins devem ser alcançados. Veja, precisamos garantir a liberdade? Sim, precisamos garantir a liberdade. Precisamos garantir a igualdade? Sim, precisamos garantir a igualdade. Mas o Constituinte não diz como devemos fazê-la. São ideias, são normas, são valores que devem ser, obviamente, seguidos. As regras, por seu turno, são diferentes. As regras são normas que determinam, prestigiando, obviamente, os valores que já estão consubstanciados nos princípios, com grau de determinação o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode ser feito. Colocado isso, deve-se questionar: mas todos os princípios são iguais? Todos os princípios são vistos da mesma maneira, são tratados de forma igual? Essa é uma questão que me parece ser muito relevante, porque tem aspectos práticos evidentes. A doutrina, durante muitos anos, estudou os princípios, em especial a mais recente doutrina do professor Robert Alexy. Eu digo Robert Alexy porque ele era alemão e não francês, né? Muita gente fala Alexis, né? Eu tinha uma professora que era muito inteligente, mas não falava alemão. Ela falava que... ela até fazia uma pronúncia bonita, Robert Alexy, né? Mas o professor Alexy não era francês, e sim alemão, então, portanto, não se fala com essa pronúncia. A questão é que a primeira tradução do Alexy foi feita em francês. E por isso as pessoas acreditam que ele seja da França, mas não é verdade. Bom, o professor Alexy, portanto, ele trouxe a ideia, que já vem, obviamente, do Dworkin e de outros autores, de que os princípios, eles são ponderáveis. Ou seja, se coloca um princípio sobre uma balança e se verifica qual o peso maior daquele princípio. Quando dois princípios estão em conflito, se coloca cada um dos princípios em um lado da balança, se verifica qual é o princípio que é mais pesado, e por isso se fala sopesamento de princípios. A partir desse conflito, o mais pesado é o aplicado àquele caso concreto. Nesse contexto, muito se mencionou que os princípios teriam eficácia provisória, ou seja, eles teriam aquela eficácia provisória até que, após o sopesamento entre aqueles dois princípios, se ele ficasse o mais pesado, e aí sim ele teria a sua eficácia definitiva. No cenário brasileiro, o que me preocupa muito é que tudo vem sendo relativizado, tudo vem sendo flexibilizado, tudo vem sendo afastado. Então, se afasta a coisa julgada, se afasta a proibição de prova ilícita, se afasta a declaração de inconstitucionalidade. Tudo é flexibilizado. O problema é que nem todo princípio é igual. Existem princípios que são diferentes. Existem princípios que são estruturantes. Princípios que são estruturantes do ordenamento jurídico brasileiro não podem ser sopesados. Princípios que são estruturantes do ordenamento jurídico brasileiro não podem ser flexíveis nem modificáveis. Esse tipo de princípio, o princípio estruturante, ele não estipula tão somente um valor. Esse tipo de princípio, ele estabelece o modo e o âmbito pelo qual o Estado atua. Ele é a estrutura do Estado. Voltando àquela história da balança, não se coloca princípio estruturante sobre uma balança, porque ele não pode ficar sobre a balança. Ele é a balança, ou ele é a base da balança, ou ele é o material que faz a balança. Estruturas não podem ser modificadas. Nesse contexto, os princípios estruturantes são inflexíveis e inafastáveis, mas, por outro lado, são resistentes. A ideia de flexibilização de princípios, como eu disse, veio do Alexy na década de 60, mas não foi sempre assim. Os princípios nem sempre foram sopesáveis, flexíveis, como a partir dos anos 60 começou a se imaginar. Princípio vem da palavra arquê, que quer dizer fundamento, que por sua vez é inflexível. Essas questões são justamente para falar que o pacto federativo, aquele violado pelas contribuições, não é um princípio que pode ser sopesável,
porque é um princípio estruturante. De modo que, se começarmos a flexibilizar esse tipo de princípio, a estrutura do Estado cai. Porque, imaginem, a estrutura de algo, imagine uma família, seria o pai ou a mãe. De uma casa, seria as pilastras. Do Estado, poder. Para o barco, o leme. De modo que seriam, portanto, inafastáveis. O artigo 1º da nossa Constituição já traz o Pacto Federativo como princípio central, de modo que o Constituinte coloca lá no início da Constituição as bases, o mais importante, o que não pode ser afastado. Mas trazendo um exemplo ainda mais contundente, ainda mais novo em relação a esse tema, podemos falar de reforma tributária. A reforma tributária, da forma como vem sendo tratada, e que é muito discutida pelos nossos colegas lá na Universidade de São Paulo, ela igualmente viola o Pacto Federativo. Porque a partir do IBS, que é, por sinal de um grande, agora colega, Eurico, até almoçamos juntos na última semana, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, pretende juntar os impostos sobre consumo, todos eles, em um só tributo, né? Em um só tributo, em um só imposto especificamente, que deixaria os estados e municípios em autonomia, efetivamente, para criar isenções, para criar qualquer outro tipo de regra que vá alterá-los. Viola o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo, por ser princípio estruturante, não pode ser violado. O problema, senhores, aí eu passo para a segunda parte da minha exposição, são os argumentos que vêm sendo utilizados para justificar não só questões em direito tributário, mas em todo o direito. Então, veja, precisamos de uma reforma tributária, porque, por exemplo, é essencial para o desenvolvimento do Brasil. Esse é o argumento. Precisamos da prisão em segunda instância, porque se não tivermos prisão em segunda instância, a Lava Jato vai acabar e a corrupção vai reinar. O Caixa 2 deve ser julgado pela Justiça Federal e não pela Justiça Eleitoral, sob pena de todos os corruptos ficarem soltos. Bom, não são esses os argumentos que devem ser utilizados. O direito é pautado em princípios e em regras, que são simplesmente ignorados, que são simplesmente flexibilizados com argumentos consequencialistas, que vêm daquele que é uma opinião daquele julgador ou daquele que está expressando. É engraçado que a gente vê os ministros do Supremo, eles falam, olha, eu acho, aí bota a mão no peito assim e fala, eu acho que o melhor para o Brasil, que bom que você quer o melhor para o Brasil, né? É ótimo que seja o melhor para o Brasil, mas a gente precisa pautar as decisões no ordenamento jurídico brasileiro posto. A questão é que as pessoas tentam flexibilizar tudo com a ideia do que seria o melhor para o Brasil, ideia própria, com o que seria melhor para a Lava Jato, com o que seria melhor para qualquer outra coisa. Ignorando as bases do direito tributário, a estrutura do direito brasileiro, não só tributário. Isso acontece não só através dessas questões relacionadas à Lava Jato, Caixa 2, etc., mas também em direito tributário, como é o caso da reforma tributária no Brasil. O que seria consequencialismo, então? Consequencialismo seria a delimitação ou da decisão ou dos efeitos daquela decisão em razão das consequências possíveis ou prováveis que se teria a partir daquele momento. Bom, me parece que o consequencialismo em matéria tributária não é aplicável. A utilização de fundamentos baseados nas consequências da decisão no direito tributário brasileiro não são aplicáveis. E eu vou tentar explicar brevemente o porquê. A questão é a seguinte: se o consequencialismo, como traz a doutrina principalmente americana, diz que as consequências da decisão devem levar em consideração todos os valores previstos na Constituição, nós temos um problema muito grave quando analisamos a Constituição brasileira. Porque na Constituição brasileira nós temos valores para todos os gostos. E qualquer decisão
qualquer decisão pode ser baseada em qualquer valor. Nós podemos aplicar valores com palavras bonitas, com questões emotivas, de todas as formas, para justificar qualquer tipo de decisão, o que, na minha opinião, é bem perigoso. Um exemplo, e eu peço desculpa para o Gustavo, que é procurador do município e que está aqui me escutando. Ano passado, o IPTU foi aumentado, foi majorado em quase 300%. O cara que pagava IPTU em um ano pagava X. No ano seguinte, ele passou a pagar 3X. Os contribuintes, obviamente, se insurgiram contra essa decisão, alegando violação ao princípio do não confisco previsto no artigo 150, inciso 4, mas não vou cansar os conhecidos e com artigos. Muito bem. O Tribunal de Justiça do Rio reconheceu a incompatibilidade daquele aumento da forma como foi feita em relação ao ordenamento jurídico brasileiro. Chega ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Carmen Lúcia diz, olha, esse aumento, ele é constitucional. E é constitucional porque caso não se aumente, caso não se majore o IPTU, se atualize, tudo bem, majorando, obviamente, a planta de imóveis, o município do Rio de Janeiro vai quebrar. Veja, o argumento para justificar a tributação é o estado do caixa, o que me parece não ser possível no nosso direito brasileiro. Mas por quê? Claro que nós podemos retirar um valor constitucional a partir da decisão. Que bom, a ministra Carmen Lúcia está promovendo o equilíbrio orçamentário, um valor constitucional. Um valor constitucional, não tem a menor dúvida. Mas, por outro lado, eu posso trazer um outro valor, que me parece também jurídico, que é o estímulo dos entes federados a criar tributos inconstitucionais, incompatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, sabendo que, no momento em que eles forem julgados, que eles serão revertidos com apelo emotivo, claro, todo mundo está chorando, emocionado, etc., porque se usam palavras bonitas, etc., não é tudo muito bem feito, mas que violam efetivamente direitos e garantias dos contribuintes. Por que eu estou falando isso? Se nós temos valores para um lado e valores para o outro, qual é o critério que é utilizado para saber qual desses valores que estão sendo utilizados como fundamentos para uma decisão baseada em consequencialismo devem ser utilizados? A ausência de um critério viola um princípio também estruturante, que é o princípio da segurança jurídica. Talvez o princípio que mais seja considerado como estrutura do Estado. É aquele princípio que requer um direito seguro. Um direito seguro, portanto, que seja cognoscível, que seja estável e que seja confiável. Sem um direito seguro, a sociedade não sabe como vai se pautar e quais as consequências de sua atuação no seu dia a dia. Essas questões me parecem muito importantes e me parecem que devem ser objeto de análise de todos nós. Com essas questões, eu acho que a conclusão que nós chegamos a partir dessas violações a direitos fundamentais do contribuinte é no sentido de que as políticas públicas vêm sendo definidas no Brasil sem qualquer tipo de critério objetivo. Muitas vezes, ou violando princípios estruturantes no direito tributário, né, ou utilizando argumentos consequencialistas, que não são fundamento para decisões em matéria tributária no Brasil. Justamente porque, levando em consideração os valores constitucionais que podem ser utilizados de qualquer forma, cria-se um cenário de absoluta insegurança jurídica. Essas questões, que são a minha conclusão, me lembram a história contada pelo professor Humberto Ávila em relação à forma de cozinhar um sapo. Você pode cozinhar um sapo de várias formas. A primeira forma de cozinhar um sapo é colocando uma panela no fogo, deixando a água ferver e jogando o sapo na panela com a água fervendo. O sapo vai pular e, obviamente, vai morrer. Mas tem uma segunda forma de você cozinhar um sapo. Você pode pegar água ainda fria,
colocar o sapo dentro, em água fria, e colocar essa panela no fogo, mas com fogo bem baixinho, assim, sabe? O sapo vai ficar tranquilo. Vai achar que está ali numa hidromassagem, relaxando, e quando vê, ele cozinhou. Se a gente não tomar cuidado com o rumo das finanças, das políticas públicas no Brasil e com as estruturas do ordenamento jurídico brasileiro, nós seremos o sapo que vai cozinhar. Pela atenção, muito obrigado.